Pois bem, prosseguindo, Jesus foi desafiado pelas autoridades dos sacerdotes a dizer com que autoridade ele fazia aqueles sinais. Você vai perguntar para alguém que está curando coxo, cego, né? Com que autoridade? É claro que Jesus ia responder com a autoridade de Deus. Eles procuravam daí algum motivo para chegar em algum ponto e acusar Jesus. Então Jesus vai ser direto com eles. Jesus vai falar agora algumas parábolas. No final da página 89, temos o item 8, a parábola dos 2 filhos. Ok? E vamos seguir aquele padrão. Mantenha a sua Bíblia aberta. Tá bom? Vamos ler Mateus capítulo 21, versículo 28 a 32. Mateus é o único que conta essa história. E aí Jesus Cristo acabou de ser desafiado. Então veja que é uma continuação. Tá bom? É uma continuação. Nós paramos no versículo 27, em que Jesus Cristo disse: nem eu vos digo com que autoridade faço isso. No versículo 28, Jesus diz: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. E ele pergunta: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disse-lhe eles: o primeiro. Quem são esses que estão respondendo? Aquelas autoridades que desafiaram Jesus, que não tiveram coragem de responder se o batismo de João era do céu ou da terra. Jesus agora está ensinando a eles a situação espiritual deles. Então, disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. O reino de Deus era o reino messiânico. Independente da corrente teológica que havia em Israel naqueles dias, fosse aquela que acreditava que o reino era uma era, como Fílon de Alexandria, em muitos, ou seja, um período, um tempo, fosse aquela que acreditava que havia também um homem, um Messias que viria. Então, a primeira que não acreditava em homem, a segunda que acreditava em homem, todos eles esperavam o reino de Deus. O povo mais pobre esperava o reino de Deus ansiosamente. Então, Jesus está dizendo o seguinte: olha, qual aquela classe que vocês consideram a pior entre vocês? Um eram os publicanos, porque eram judeus que trabalhavam para Roma recolhendo imposto. Estava lá o pobre que plantava, tá bom? Que criava algum animal, ele tinha que ceder até 25% ou 20%. O padrão era 20%, um quinto. Esse padrão de cobrança de um quinto dos romanos, ele se tornou padrão na história. De onde que vocês acham que vem a expressão quinto dos infernos? É porque na história, até no Brasil, diz que Tiradentes, Portugal cobrava um quinto, né? 20%, um quinto, e diz que Tiradentes, propondo ao povo brasileiro que se revoltasse, ele dizia: vocês vão pagar o quinto dos infernos. Então, até aquele pobrezinho tinha que pagar. Então, o publicano era considerado um traidor da nação santa. E, em segundo lugar, as meretrizes, né? As meretrizes, elas estavam nos templos pagãos e outras viviam se prostituindo, né? Nas regiões onde elas viviam, mas haviam as meretrizes oficiais, vou chamar assim, isso é verdade, né? Haviam até os
os homens, né, que se prostituíam também, no Antigo Testamento são chamados de rapazes escandalosos. Alguém que ia adorar Baal tinha que ter relações sexuais com aqueles homens, uma coisa horrível. Quem ia adorar Diana dos Efésios, você pode pesquisar, isso está na história. Haviam lá as meretrizes sagradas, as prostitutas sagradas. Okay? Então eram duas classes assim, que de alguma maneira eram ligados a coisa ruim. Um que trabalhava para o reino das trevas, que era Roma, os publicanos, e outro que trabalhava para o reino das trevas, nos templos, que eram as meretrizes. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, eles entram adiante de vós, eles entram. Tá bom? E no versículo 32 ele completa, concluindo aquele tema de João, tá bom? Aquela pergunta se o batismo de João era do céu e da terra. No versículo 32 ele diz: porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Lembre-se que eu havia dito que Jesus está no templo. Jesus havia expulsado, né, feito uma limpeza no templo, que é a segunda limpeza, purificação do templo que Jesus faz. E eu falei para vocês, aqueles que estavam há 3 anos atrás na primeira purificação, eles não se converteram, eles continuam lá. Aqueles que também há 3 anos atrás ouviram a pregação de João, eles também não se converteram. Eles continuam aí do lado de Herodes, do lado de Roma, nessa corrupção. O sacerdote fiel tinha que fazer como João Batista fez: sai do templo, vai pregar fora do templo. João Batista saindo do templo, ele perdeu a regalia do dinheiro que ele recebia, porque os sacerdotes, digno é o obreiro do seu salário, eles viviam do que era ofertado no templo. Se ele abandonou o templo, como que João Batista vivia? Certamente vivia de oferta dos seus discípulos, assim como Jesus também vivia. Ou seja, ele abriu mão do seu recurso financeiro para sobreviver espiritualmente, porque se você vive no meio daqueles pagãos, vou chamar assim, você ia acabar se pervertendo também. É muito difícil a pessoa viver no meio de pagãos, aceita uma coisinha ruim, pequena agora, um abismo chama outro abismo, é um abismo pequeno que daqui a pouco é um abismo maior, e outro, e outro, e outro, e corria risco de um homem de Deus como João Batista acabar se pervertendo. Então, ele teve que sair do templo. Aquilo era notório para eles. João Batista teve que viver longe de vocês para conseguir pregar a verdade de Deus. E os publicanos e meretrizes acreditaram naquela pregação que ele fez, receberam o batismo. Então eles entraram no reino de Deus e vocês não. Bom, o livro ele conclui esse tópico dizendo: esta parábola nos ensina que no reino de Deus não bastam palavras, é preciso praticar. Aqueles homens que estavam ali, eles, vamos considerar, eles eram as autoridades que guardavam a palavra de Deus. Eles se consideravam os guardadores da palavra de Deus, aqueles que tinham conhecimento verdadeiro. Tá bom? Mas na verdade Jesus está dizendo que não, eles perderam esse posto. Eles perderam esse posto. A continuação, que essa não foi a única parábola, virá outra parábola, a continuação Jesus vai deixar isso bem claro.